CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, de novo registrar minha felicidade de estar aqui, inclusive conhecendo Juliana Nova, né? Morgado, prazer. Igualmente. E Leandro, que está aqui, eu conheço só das redes sociais, mas está aqui hoje, ó, só na parte técnica. Leandro Rodrigues conosco neste sábado, nos dando as honras, né? A honra de estar conosco aqui nesse sábado. E hoje o assunto também é bem interessante, porque a gente já falou aqui sobre etarismo na carreira, mas a gente vai falar sobre as dificuldades do mercado de trabalho para quem já se aposentou, que não deixa de ter ligação também com essa questão da idade, não é isso, Andréia? Sem dúvida. E é uma temática tão interessante, porque eu nunca vi... O que eu entendo que está acontecendo, Patrícia e nossos ouvintes, né? As gerações mais maduras estão trazendo novas demandas que não se trazia no passado. Eu vou começar de uma coisa muito simples que eu tenho batido bastante o martelo e que é bem nichado, né, porque fala de nós mulheres, por exemplo, a menopausa. Nunca se fala tanto, por quê? Porque agora a geração mais madura resolveu colocar isso na mesa porque é uma questão. E de uma forma geral, as gerações mais maduras permanecem muito atuantes no mercado de trabalho, na força produtiva do nosso país, com sonhos, com desejos, e aí o mercado se vê com novas demandas. O que eu, que vou me aposentar ou já me aposentei, faço da minha carreira e eu não quero mais ser aquela pessoa idosa, madura do passado. É só a gente pensar, né, Patrícia, o que era uma pessoa de 60 anos na nossa infância, por exemplo, né? Eu tenho 48 anos, aí os ouvintes que também são maduros aí nessa faixa etária, eram pessoas que estavam nas suas casas, já cuidando dos netos, já tinham se aposentado. Hoje, uma pessoa de 60 anos, ela está, no meu entendimento, no auge da sua carreira. Do ponto de vista de maturidade, de experiência. Quando eu penso, Patrícia, para mim o maior exemplo de o que ela é minha meta, né? Na Fernanda Montenegro, 95 anos, estreando um filme. Eu acho que isso é uma mensagem que a gente precisa entender do que está acontecendo de transformação na sociedade. Então, pensar em demandas, né? O que a gente vai fazer desde agora. Até você jovem que está nos ouvindo aí, ou está na faixa aí dos 30 e pouco, já tem que começar a pensar nisso, porque você vai se aposentar, né? A gente até espera, porque hoje é tão difícil, né, não Patrícia? Tá um desafio. Mas, enfim, encerrar esse ciclo aí formal, e o que eu faço? E aí, como você muito bem falou, um grande desafio é o etarismo, né? Ainda tem muito preconceito em relação à questão de idade, muitos mitos, né, de que a geração mais madura, por exemplo, não sabe mexer em tecnologia. Eu tenho os meus pontos de atenção em relação a isso, né? Eu acho que a forma como a gente está explicando tecnologia para gerações mais maduras é que eu acho que a gente tem que repensar. Não dá para explicar um novo app para uma pessoa de 20 anos, uma pessoa de 60 anos. Jeito. É a forma como a gente explica, mas a gente está sendo atropelado pela tecnologia, não tem jeito, né? Gerações mais maduras estão dando conta disso. Então, sem dúvida, o etarismo, os processos seletivos que talvez não estão considerando, e depois eu quero fazer só uma observação, porque tem um elemento novo aparecendo no mercado, para recrutar essas pessoas, né? E a própria ambiência de algumas empresas que não estão tão preparadas para a diversidade. E não só a diversidade etária, mas diversidade de toda a natureza. Mas tem um elemento que, para quem está nos ouvindo, falando, poxa, esse comentário é para mim, acabei de me aposentar e eu quero continuar a minha carreira. Para ficar ligado nas empresas que estão amadurecendo, não só nessa ambiência mais diversa, né, de inclusão, mas também nos programas de 50+. Patrícia está crescendo demais nas empresas. É bom, embora eu entenda que não tem para mim tem um complicador de pano de fundo, mas a gente tem que se oportunizar mesmo assim. Que, no meu entendimento, muitas empresas estão abrindo programas de 50+, porque não estão dando conta da geração Z. Então, eu trago de volta a força de trabalho, né, que é da nossa geração e os mais maduros até, que estão acostumados a modelos de trabalho que não são tão adequados, né,
E aí a gente entra num modus operandi de empresas que não querem rever as suas condições de trabalho, que não querem rever, né, essa necessidade de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que é a geração Z, que também já não é tão mais novinha assim, não é né? tão Z assim mais, não, né? já, a gente vê a última faixa etária da geração Z já está com 29 anos. Nossa, 29 anos eu já era mãe, já era casada, já estava trabalhando há muito tempo. Mas, de qualquer forma, eles trazem questionamentos que, no meu entendimento, são absolutamente relevantes e algumas empresas não querem refletir sobre isso, e aí criam programas de 50 a mais com uma bandeira de diversidade e inclusão, e a gente sabe que no fundo não é isso. Mas fato é que estão surgindo oportunidades para as pessoas aposentadas voltarem e colocarem à disposição da empresa toda a sua experiência, né, todo o seu know-how, que é um grande diferencial de quem é mais maduro, né? Entendi. Você falou também sobre a questão do concurso público, que você queria fazer uma observação a respeito disso, dos concursos públicos que precisam, de repente, se adequar também à questão da idade. A gente sabe que tem determinados concursos públicos que precisam de pessoas novas. Por exemplo, a área da segurança. Você precisa de policiais, agentes, guardas municipais que tenham realmente idade e capacidade para correr atrás de alguém se precisar, né? Até aí tudo bem. Mas existem outros concursos públicos que podem ter uma idade um pouco maior e alguns que também nem colocam a idade. Você vai na idade que você tiver. Mas quando você chega lá, passei, entrei, o pessoal olha e fala, pô, mas já está com 50, vai trabalhar comigo o quê? 10 anos? E aí acaba sendo também um complicador. Precisa melhorar nesse ponto também? Sem dúvida. Isso que eu digo que é uma demanda nova da sociedade, né? Eu não tenho dúvida que talvez a gente nunca tenha questionado isso no passado, porque tem um viés de preconceito. Quando eu estabeleço, né, faixa etária máxima para qualquer coisa, é que a gente sempre se acostumou a ver uma pessoa com 60 anos, 65 anos, em casa e nem queria mesmo trabalhar, eu quero mais. Hoje a gente está mudando, porque, Patrícia, eu vi aqui antes de vir para o nosso comentário, né, para pegar a última pesquisa do IBGE, do IBGE, que faz as pesquisas de faixa etária, e a média é 76 anos. Olha isso, eu estou com 48, no mínimo, aí, conforme os indicadores, vou ficar até 76. E aí eu vou me aposentar e vou ficar em casa fazendo o quê? Se eu quero produzir, se eu tenho tanta informação, com tanto conhecimento, a sociedade precisando. Então, os concursos públicos, no meu entendimento, é uma questão de tempo eles revisitarem isso, até porque precisam de conhecimento, de informação, né, de experiência, e as gerações mais maduras têm isso de sobra. Né? E eu acho engraçado que quando você entra num concurso público, vou falar do sistema federal, que ele colocava 70 anos de idade, né? Você trabalhava em carreira, 70 anos, você tinha aposentadoria compulsória, ou seja, você era obrigado a se aposentar, né? E minha mãe fez parte da UFES durante um bom tempo, e ela adorava trabalhar, ela adorava ir para lá. E aí, quando ela fez 70 anos, chamaram ela lá e falaram assim, a senhora vai se aposentar? Ela falou, quem mandou? Eu falei assim, não é quem mandou, é regra. Que regra? Eu não quero me aposentar. Quem disse que eu não quero me aposentar? Não vou me aposentar. E eles falaram, não, dona Terezinha, só tem que ir. Não tem como a senhora não se aposentar, só tem que se aposentar, é regra. Mas eu não quero, eu quero continuar trabalhando. Olha, menina, foi uma briga. E aí ela, claro, não pôde fazer nada, ela teve que ir, né? Mas ela, a gente sentia que ela tinha, pelo menos mais uns 10 anos de energia para continuar trabalhando, ela queria aquilo. Até isso também vai ter que ser revisto daqui a algum tempo. Sem dúvida, você imagina, a geração da sua mãe já teve essa postura. Imagina a nossa e anterior à nossa, né? As pessoas querem estar, porque trabalho é vida, né, Patrícia? Com certeza. A gente, quando encontra o caminho correto do trabalho, né, de satisfação, eu sempre digo que o ambiente profissional é um lugar para a gente ser feliz, a gente não quer parar. Agora, é claro que não precisa necessariamente ser essa jornada CLT, de todos os dias, de horário. Você pode pensar em outros caminhos, por exemplo, que é muito comum, e aí no meu segmento, que eu acho que eu até comecei antes do que normalmente se começa, por exemplo, consultoria. Né? Quantas pessoas maduras fazem trabalhos brilhantes em termos de consultoria? A própria vida acadêmica.
Os meus colegas, tanto da Fundação Getúlio Vargas quanto da Dom Cabral, muitos colegas de 60, 70 anos, dando show em sala de aula, trazendo a sua experiência para novos profissionais. E até, vamos supor, para sua mãe, né, que ali se aposentou, vai ter a renda dela, felizmente, né, nem todo mundo consegue ele fechar para ter uma renda, e não necessariamente precisa ser um trabalho pago, pode ser um trabalho voluntário. Né, que você se preenche o seu tempo, contribui e eventualmente pode até receber um convite de um trabalho pago, né? Então eu acho que a gente está vivendo um momento de repensar, né, essa aposentadoria não é mais ponto final de carreira. Ótimo, perfeito. Eu vejo que é esse que é a nossa bandeira hoje aqui, e você pensar, né, em que caminhos para você continuar compartilhando seu conhecimento. Juliana Morgado tem uma pergunta também, Ju? André, na sua opinião, quando a gente fala dos aposentados no mercado de trabalho, você acredita que eles são mais fidelizados, ali tem mais estabilidade, justamente por já terem passado dessa fase de pular de emprego, não comparando gerações, mas quando a gente fala desse público, você acredita que eles têm ali uma dedicação maior, talvez um comprometimento maior? E aí é uma polêmica danada que daria até um comentário novo aqui, porque nas aulas, né, que eu dou, eu falo muito de relação intergeracional. E tem um determinado momento que eu peço assim, os pontos positivos e riscos, pontos de atenção das gerações, tanto as mais jovens quanto as mais maduras. E aí vem como ponto de atenção positivo, comprometimento das gerações mais maduras. E eu sempre tenho uma preocupação, porque parece que as gerações mais jovens não são comprometidas. E aí eu entendo que a gente tem que ter cuidado do que é esse compromisso, se não é se submeter a coisas que são insubmetíveis. Nem sei se existe essa palavra. Então, por exemplo, né, as pessoas entendem que comprometimento é aquela coisa de você ter horário para entrar e não ter horário para sair. É você fazer uma hora extra e não cobrar pela sua hora extra. É você trabalhar de domingo a domingo, inclusive na sua casa, sem compartilhar momentos com a sua família. Então, eu entendo que, assim, se o comprometimento for no sentido de compromisso com o trabalho, com a entrega, isso sim, mas isso as gerações jovens também têm. Inclusive, é uma bandeira que eu tenho defendido, que eu sou uma grande defensora da geração Z, né? Todo mundo sabe disso. E aí tem essa coisa de que a geração Z... Eu só entendo que eles colocaram o trabalho num nível de centralidade diferente da minha geração, né? Até porque o mercado mudou também, né? O mercado mudou, enfim, e a gente tem questionado muito alguns modelos. Mas, de fato, eu entendo o que é talvez a grande diferença aí, em termos gerais, é claro que sempre tem exceção, das gerações mais maduras, que talvez converse com o que você trouxe. Sem dúvida, maior maturidade, maior capacidade de resiliência, maior capacidade de inteligência emocional. Isso tudo, em tese, vem com a maturidade, né? A capacidade de manejar conflito, de ter trabalhos de mentoria, que é uma outra coisa muito interessante. Você imagina uma jornalista que... O que é ter um papo com uma jornalista experiente, você acabando de chegar numa carreira jornalística? É óbvio que você vai acelerar o teu processo de desenvolvimento, porque ali tem muito, aí sim, nesse sentido, comprometimento, né, com a própria jornada dela. E é muito lindo quando a gente pode transferir tudo que a gente, né, aprendeu para um jovem, né? E na boa, eu acho até que é um sinal de inteligência. Porque se eu vou ter que passar por uma série de coisas que eu sei que alguém já passou, por que não aprender com essa pessoa para eu encarar lá na frente o que eu vou ter que encarar? Que essa pessoa já passou por isso, né, profissionalmente. Baita investimento. Eu sou uma entusiasta da mentoria, que do ponto de vista aí, histórico é bem recente, mas vale a pena. Mas eu acho que no final aqui do nosso comentário de hoje é isso, né? A aposentadoria não é ponto final de carreira e a gente tem o direito e o dever, eu acho até, de criar caminhos aí para continuar atuante. O Fabrício está aqui com a gente perguntando para você, André, que tipo de trabalho os aposentados normalmente procuram ao voltar para o mercado? Dentro das suas profissões, das suas áreas ou outros? Pode ser dentro da sua área, pode ser mudando de área, empreendendo. Quantos aposentados, né, vão empreender? Agora eu quero investir naquele talento meu, num hobby que eu transformo em dinheiro, por exemplo, alimentação, por exemplo,
produtos de artesanato, né? Mas é muito comum consultoria, muito comum a área acadêmica, mentoria, trabalhos voluntários, né? E compreender que você está num ritmo que você quer que seja diferente mesmo, mas pode ser dentro da sua área ou de outras áreas. Uhum. E o Giovanni está aqui dizendo, olha, eu estou com 52 anos, né, Patrícia? Olha, não pretendo me aposentar totalmente, eu estou procurando um plano B. Home office é bem flexível, né? Atualmente o ambiente da minha empresa me faria continuar na função que eu estou. Giovanni, eu estou com você também. Eu tenho 48, eu não quero parar de jeito nenhum. Quando eu estiver na sua idade, com certeza eu não vou querer parar. E o home office, olha que legal, né? Trabalhos online, você fazer talvez parceria com outras empresas online, dependendo do seu segmento. A verdade é o seguinte, a gente vai viver mais, a gente está mais crítico do ponto de vista da nossa vivência, a gente não quer mais, e respeitando, claro, que todo mundo, né, tem o seu direito, pode ser que tenham pessoas que queiram, não, me aposentei, quero ficar em casa, mas o que eu vejo é que a maioria quer continuar ativo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, baseado nisso tudo, né, porque a gente veio de uma geração em que você tem carteira assinada, FGTS, INSS, né, aquela coisa toda, quadradinha. Da CLT mesmo. Bem CLT, mas que obrigatoriamente fazem você ter uma responsabilidade com o seu futuro. Porque você tem um FGTS que vai te garantir que se você perder um emprego, você tem uma reserva. Você vai ter uma aposentadoria que você está em investimento, que você vai ter uma reserva. Querendo ou não, você não sai de um emprego ou se aposenta no zero. Mas a juventude hoje tem essa preocupação. Vamos tirar nome CLT? Vamos tirar nome FGTS? Vamos tirar o nome INSS? Eles têm esse pensamento do tipo, o que eu estou ganhando agora, eu preciso guardar uma parte disso para o meu futuro? Olha, eu nunca vi nenhuma. Eu gosto sempre de dar as minhas respostas baseadas em pesquisa, né? Porque isso sustenta. Então, eu nunca vi nenhuma pesquisa nesse sentido. Mas, sem dúvida, que a gente tem que ter cuidado, porque também se fala que as novas gerações não pensam no futuro, enfim. Mas, por exemplo, eu tenho uma filha de 21 anos, eu vou trazer um exemplo muito pessoal, tá? E eu vejo as amigas e os amigos dela também. Eu, com 21 anos, eu nunca fiz reserva de grana. E a minha filha já começa a trabalhar com isso. Legal. Né? O que eu entendo que acontece é que, assim, a nova geração, e isso baseado em pesquisa, ela não se vê como nós nos víamos, onde você vai querer estar daqui a 10 anos. Elas não gostam de fazer esse plano, porque elas querem viver e sem o compromisso de, eu vou continuar nesta empresa, ou vou ser um diretor, ou vou ser... Não, eles gostam de viver um pouco mais o presente. Mas em termos de reserva, eu vejo que, inclusive, a educação econômica do país, de uma forma geral, está um pouco mais madura, né? Porque eu acho que quando eu ouço conversas de famílias, de pais, avós, às vezes conversando, eu acho que você tem que ter um emprego de carteira assinada, você tem que ir para tal empresa, que tal empresa é tradicional. Eu acho que o problema não é nem a questão de você estar ou não, mas é essa questão do futuro. Como é que você vai viver no futuro numa empresa em que uma pessoa que tem mais idade não conhece o sistema, ou então que está tudo mudado? E aí os jovens, às vezes, ficam, não, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Não, ele talvez não esteja dizendo o que ele quer realmente dizer, mas ele sabe o que ele está falando. Que você tem que realmente pensar numa reserva futura, né? Porque um dia você vai precisar disso. Sem dúvida. E todo mundo vai envelhecer. Atenção, geração Z, né? Verdade. Fica a dica. Fica a dica. Mesmo geração Z. André, é um prazer ter você conosco aqui. Obrigada mais uma vez. Delícia. Ótimo sábado pra gente, ótimo feriadinho, segunda-feira e até a próxima. É isso aí, gente.